Já estamos de volta com seu estilo de vida, conversando sobre a saúde bucal. E dentro dessa saúde bucal, nós encontramos os sisos, que é um problemão, né? Às vezes sim, às vezes não. As pessoas têm o siso como um monstro, como o grande monstro, o dente do juízo. Quando você faz aqueles 16, 17, 18 anos mais ou menos que ele começa a crescer e aí ele começa a ameaçar sair, a gente já fica desesperado porque acha que tem que tirar. Todo mundo tem que tirar o siso? Não, nem todo mundo tem que tirar o siso. Às vezes ele está indicado, você remove algum dente, trabalha ele de uma forma diferente, mas ele é sim um dente, é um órgão, exerce função, então ele deve ser indicado quando precisado. E hoje em dia algumas pessoas já nascem sem esse dente, né? Como a gente pode saber se existe o dente lá ou se não existe? Bom, através do exame de imagem, um raio-x ou periapical, que é realizado dentro do consultório, ou um raio-x panorâmico, que é realizado numa clínica de imagens. O que a gente pode dizer sobre um siso incluso? O que é um siso incluso? Bom, o siso incluso é um dente que já pode ter total formação, porém ele ainda está dentro do osso, em volta de tecido gengival mucoso. E qual é a gravidade da gente ter um dente assim? Bom, ele é assintomático, não sente dor, né? Mas ele, conforme o tempo vai passando, o tecido em volta dele, de formação, pode gerar um cisto dentígero, um cisto desenvolvido pela formação do dente, pode se transformar num tumor, em algo pior. E falando em dor, por que o siso causa tanta dor, doutor? Por que as pessoas ficam tão desesperadas em relação a esse dente, já sabendo que vai sofrer, que não vai conseguir comer direito, que vai ficar um tempo ali só na sopinha, nos caldos? Bom, o siso, ele quando irrompe esse tecido gengival, ele causa muita dor porque ele fica próximo de muitas estruturas, próximo da garganta, próximo de muitos músculos e nervos. Então, ele enche bastante o saco quando não bem higienizado. E a partir de quantos anos a gente já sabe que precisa tirar o siso? Bom, conforme você tem as consultas com o seu cirurgião dentista, ele consegue sempre avaliar através de exame de imagem. Então, a partir dos 5 anos de idade, algumas crianças a gente já consegue identificar no exame de imagem que se essa criança vai ter ou não esse terceiro molar. Mas se eu decido que eu não quero tirar e que meus sisos vão ficar aqui comigo para sempre, quais os riscos isso pode apresentar para a minha saúde? Bom, como eu falei anteriormente, pode ou não gerar um cisto ou algum tumor, mas é assim, o cirurgião dentista é o profissional habilitado a fechar melhor esse diagnóstico e lhe dar a melhor resposta. E é verdade que o siso pode estragar os outros dentes? A gente escuta muito dizer isso, né? Ah, você está usando o aparelho, precisa tirar o siso, porque senão vai acabar com todos os outros dentes. Bom, o siso, ele, quando não tem espaço na boca para ele erupcionar, para ele sair, ele começa a empurrar os outros dentes, causando alguns apinhamentos na região anterior. Existem algumas pesquisas em pacientes que foram removidos um molar de um lado, um siso, e do outro não foi removido. E nessa região onde não foi removido esse siso, houve sim um apertamento desses dentes, criando um apinhamento, aqueles dentes bem juntinhos. Quando não há erupção desse siso também, o que acontece? Pode causar o cisto, pode causar tumores. O que a gente tem muito presente é o dente incluso, mas numa maior prevalência é o semi-incluso. Um dente que se apresenta entre a gengiva, exposta ao meio bucal, e dentro do osso também, que causa sempre aquelas dores de ouvido, dor de cabeça, aquele estresse, garganta inflamada. E quando começa a sair, pode inflamar um pouco a gengiva também, né? Pode. Assim como qualquer outro dente. Da criança começa a nascer, tem aquela irritação. Então, quando ele começa a irromper, a higienização deve ser muito bem efetivada. Você tem que pensar 2 vezes, porque um dente que está nascendo, agora você já tem uma responsabilidade, você tem que cuidar melhor dele. E por isso que ele é chamado dente do juízo, né? Exatamente. E quando a gente começa a perceber essa erupção e a gengiva está inflamada e tudo mais, o que a gente pode fazer para aliviar esse tipo de dor, esse tipo de incômodo? Bom, como uma das pessoas que mandaram a mensagem, né? A água oxigenada, volume 10, feito bochecho, ela melhora a higienização. Tá? Então, quando você não higieniza, o que a gente tem? Um quadro chamado pericoronarite, que é uma gengiva inflamada através desse rompimento do dente. Você não consegue higienizar, às vezes, porque você não tem o hábito da higienização
e você não tem uma escova adequada. Então, uma escova pequena, com a cabeça pequena, com cerdas macias, você consegue alcançar essa região evitando essa contaminação, evitando esse quadro de pericoronarite. E mesmo antes de nascer, esse siso já está sujeito a cáries? Não, esse é um grande mito, na verdade. As pessoas acham que a bactéria ela vai conseguir infiltrar a gengiva, filtrar o osso. Na verdade, isso é um grande mito. É que na realidade a gente fantasia muita coisa também, né? A gente imagina que vai doer e aí você já começa a fazer todo um esquema na sua cabeça. Não, a cirurgia deve ser desse jeito, deve ser desse Às jeito. vezes E na a culpa realidade é do simples. é vizinho que passa por situação. Ah, mas meu vizinho, aconteceu isso comigo, vai acontecer com ele também. Então essas coisas são muitos mitos. Partindo disso, qual é a importância que a gente tem sobre essa saúde bucal, enfim, campanhas e propagandas e principalmente o ensino dentro das escolas mesmo, né? Enquanto as crianças ainda estão novinhas, é possível que elas aprendam dentro das escolas sobre saúde bucal? Sim, o correto é aprender dentro de casa. A melhor lição a gente aprende dentro de casa. Mas a escola também, por ser uma educadora, ela tem a função e obrigação de educar as crianças na higiene bucal. Algumas escolas hoje já têm presente um cirurgião apto para atendimento. Algumas escolas já possuem até um consultório odontológico. Existem também as campanhas, o nosso próprio conselho tem as campanhas de higienização, de câncer bucal, sempre enfatizando, sempre educando a criançada e também os jovens aí na frente. E quantos dentes siso a gente pode arrancar por cirurgia? É uma grande pergunta. Bom, isso na verdade quem vai preconizar e quem vai conseguir diagnosticar é o cirurgião apto a tal procedimento. Então, às vezes a gente consegue extrair um dente numa sessão, às vezes 2, 3, às vezes 4. Depende da situação a qual esse dente se encontra, depende do nível de ansiedade desse paciente, na verdade depende de vários fatores. O dente precisa ser extraído a partir do momento que ele está incomodando os outros, a gengiva, como acontece? Bom, na verdade a gente segue várias indicações para a extração do siso, né? Uma das primeiras indicações é a presença da pericoronarite, essa contaminação, né? Se a gente vai fazer alguma movimentação ortodôntica, a gente precisa empurrar alguns dentes para trás e esse terceiro molar está ali atrapalhando, a gente indica a extração. Se ele já foi cariado, a gente indica a extração. Se ele já está presente algum cisto, algum tumor, ele virou algo maior, a gente também indica essa extração. A recuperação dessa cirurgia é muito complicada? O que a gente pode comer, o que não pode comer? Precisa de ponto? Como acontece esse processo? Bom, a gente, quando extrai esse siso, a gente sempre preconiza 48 horas de repouso absoluto, né? Sempre evitando alimentos quentes, alimentos ácidos, líquidos ácidos também, tá? Compressa de gelo, alimentos mornos, nada de ficar correndo na rua, de ficar botando a criança no colo. É verdade que não pode fazer nenhum tipo de esforço, então. Exatamente. Em relação à saúde bucal infantil, as crianças precisam, a gente já conversou um pouquinho sobre isso também, disse que elas precisam escovar os dentes mesmo antes desses dentes aparecerem. Inclusive sobre o siso, isso significa que mesmo que o siso não tenha saído ainda, a gente precisa escovar aquela área ali da gengiva. Corretamente. Na verdade, o meio bucal, ele vira um meio de contaminação para os outros dentes. Então, você tem que manter essa flora sempre bem organizada. Em relação à criança, a amamentação no peito é o ideal para que essa criança não tenha nenhum tipo de problema de cárie? É benéfico nesse sentido ou não faz nenhum tipo de diferença de uma outra alimentação, por exemplo? Bom, a amamentação ela é importantíssima para o neonato, pois ela leva todo o sistema imunológico, todo o sistema de defesa para o organismo. Então, o leite, ele ajuda sim a conter as bactérias presentes na alimentação. Mas a criança, a gente sabe que ela é um ser estéril. Então, quem vai levar essa contaminação, essa bactéria, esses fungos para a cavidade bucal, geralmente é a mãe e os cuidados maternos e algumas bactérias. E se a criança chupar o dedo? Está levando contaminação, né? Se ela escove bem o dedo, limpe o dedo e fica chupando. Mas é um hábito que, na verdade, leva a uma má formação do rosto. A chupeta também é o mesmo caso do dedo? Ou tem Exatamente. Algum tipo de Na verdade, a chupeta ela é um conforto psicológico para os pais. A criança, na verdade, está chorando, ela precisa de um afeto, precisa de algum cuidado, alguma atenção, e a gente acaba dando a chupeta por um conforto psicológico. O dedo pode ser utilizado para escovação quando a criança ainda é muito nova? Ou é ideal que ela tenha uma escova? E se for, a partir de quando ela precisa ter uma escova? Bom, a partir do rompimento do primeiro dente, entre 3 até 12 meses, quando a gente tem a erupção dos primeiros dentinhos, a criança já deve ter uma escova macia para ela já criar o hábito
certo? A mãe, quando vai higienizar, vai dar banho na criança, se possível, sempre levar a escova de dente, porque assim a gente já cria um laço de carinho, de afeto e de higienização também. E qual é o melhor método para escovar o dente de uma criança? Existe alguma diferenciação na escovação do adulto? Não, a gente sempre tenta criar algumas regrinhas. Eu uso uma regrinha muito legal, que é a bolinha, o carrinho e a vassourinha. A gente sempre faz movimentos circulares para higienizar a gengiva, deixar a gengiva bem tranquila, bem higienizada. Nesse movimento circular, você está também higienizando os dentes. Movimento de trenzinho sobre a região de mastigação dos dentes e a vassourinha que a gente sempre escova a língua para a região de dentro para fora. E existe uma pergunta assim, eu uso água engarrafada em casa e não contém flúor, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo. Não tem problema? Não, não tem problema. A questão é o seguinte, alguns países, até como os Estados Unidos, eles mudaram agora a conduta da água fluoretada, que antes tinha uma presença de 0,8 a 1,2 miligramas por litro de flúor. Mas como o flúor vinha causando fluorose no dente, aquelas manchinhas, vinham causando alguns problemas sistêmicos também, eles mudaram e agora diminuíram essa concentração de flúor. Mas assim, não é obrigatório a fluoretação das águas. A Priscila Santos, lá do Curado, está perguntando assim, minha filha tem 6 anos e caiu, bateu o dente e esse dente ficou mole. E teve que ser arrancado antes do tempo. Estou percebendo que está demorando a nascer. Ele volta a nascer, o que eu devo fazer? Bom, primeira coisa, a gente precisa saber se existe um sucessor a esse dente. O que acontece quando o dente ele é extraído precocemente, existe uma cicatrização dessa região e a fibromucosa ela fica mais resistente. Então, a erupção fica um pouco mais defeituosa. Então, ela deve sim procurar um cirurgião dentista habilitado, nesse caso um odontopediatra, para avaliar e saber se vai ter alguma outra conduta para fazer a erupção mais rápida desse elemento. Em relação àquelas crianças também, ou até adultos que caem, batem o dente e fica escuro, por que essa coloração muda? Bom, na verdade você bateu o dente e você fragilizou. Às vezes no exame de imagem a gente consegue identificar algumas fraturas ou um rompimento de algum vaso, de algum dente. Então o que acontece você causou um trauma nesse dente e ele vai ter uma reação, para toda ação uma reação. Então você deve sim procurar, nesse caso, um endodontista para fazer o tratamento desse dente. A Maria, lá do São José, diz assim, meu neto faz 2 anos que seu dente caiu e não nasceu, mas a doutora falou que ele tem que fazer uma cirurgia para ele nascer de novo. Por favor, me responda. Bom, é provavelmente o outro caso, bem parecido, na verdade, é bem corriqueiro isso. Então, o que acontece é o seguinte, a gente precisa saber se existe um dente sucessor a ele. Então, se ele perdeu, é novo, se ele perdeu um dente de leite, a gente precisa saber se tem realmente um dente sucessor, que é o dente permanente, através do exame de imagem. Então, deve sim procurar um cirurgião dentista para avaliar melhor a situação. Raimundo Oliveira, lá do São Francisco. Quais as contraindicações para fazer um implante? Quais são os riscos? Bom, contraindicações que a gente tem hoje para implante são pacientes com doenças sistêmicas não compensadas, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos que não são compensados. Essa seria uma das algumas contraindicações para a instalação de implante. O Natan Negreiros, lá de Rio Branco, diz assim, qual o período ideal para retornar ao dentista para check-up dos dentes? A última vez que retornei foi há 2 anos e 5 meses. Faz tempo, hein, cara? Tem que voltar no dentista. Mas quanto tempo, de quanto em quanto tempo a gente precisa estar voltando Média ao dentista? de 6 meses. A gente sempre preconiza um pouco antes de 4 a 6 meses, porque durante esse tempo a gente consegue reverter alguns quadros de cárie para que a gente não chegue num tratamento de canal, ou uma extração, ou tenha que levar alguma prótese. Então, assim, a consulta sempre periódica, de 4 a 6 meses. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas. E nós também temos uma dica para você que tem dúvidas em relação à escolha da escola do seu filho. Confere. A decisão de matricular um filho na escola, principalmente nos segmentos de creche e educação infantil, se dá por diversas razões. E nem sempre é uma decisão fácil. Pensando nisso, nós do Centro Educacional Agnus Dei procuramos fazer a adaptação dessas crianças novatas de uma forma diferenciada. Durante esse processo, buscamos junto às professoras
conhecer cada característica das crianças, as necessidades, as características pessoais, as informações quanto aos aspectos de saúde, higiene, nutrição e dessa forma fazer a socialização se desenvolver de forma harmoniosa, observando também os aspectos de independência, confiança e habilidade da criança. Na escola, procuramos desenvolver atividades que busquem principalmente os interesses desses alunos novatos, que estão ávidos a explorar, experimentar, colecionar, perguntar, aprender e também a exibir suas habilidades. Os pais são peças fundamentais nesse processo de adaptação, pois a decisão de colocar seu filho na escola deve resultar de uma atitude pensada, consciente e segura. O choro, que frequentemente acontece na adaptação, nem sempre significa que a criança não quer ficar na escola. Tudo é um processo que deve ser respeitado e no tempo da criança. Esse sentimento deve ser transmitido à criança para que ela passe por esse processo de adaptação de uma forma saudável. Nós, do Centro Educacional Agnus Dei, respeitamos o bem-estar e o desenvolvimento da criança. A Júlia, desde os 6 meses, já vai para a creche, né? Mas essa é uma escola nova porque a gente se mudou aqui para Manaus agora, então eu resolvi colocar novamente numa creche pelos mesmos motivos que eu já tinha escolhido quando ela era bebê, né? Função de segurança, dos cuidados, da socialização com novas crianças, já que ela é filha única. E essa semana de adaptação é muito importante, né? E é tudo novo para ela, né? Escola nova, cidade nova, amigo, né? A professora nova, toda a estrutura é novo para ela. Então essa semana começa 2 horas com os pais, depois mais um pouquinho sem os pais, né? Hoje ela já está ficando o dia inteiro sem o pai e a mãe, né? Então sempre tem aquele chorinho, a garra, né? Mas ela fica bem e acredito que ela vai se adaptar como foi na outra creche e é muito bom para a criança. É muito importante saber que as nossas crianças serão bem cuidadas, né? Por isso a importância dessa escolha na vida dos nossos pequenos. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta conversando sobre aparelho. Exatamente. Você que precisa usar aparelho, você que já usou, que sabe sobre esse incômodo e quer fazer algum tipo de pergunta pra gente, é só enviar sua participação para o número 98111 4512. A gente já volta.